Olá, o que é a igreja? Quem é a igreja? O que é ser igreja? Em um tempo onde experimentamos sociedades paradoxalmente atomizadas, individualizadas, egocentrizadas, quando as pessoas se fecham em si mesmas e buscam seus próprios interesses, buscam também afeto, acolhimento, pertencimento. Há muitos questionamentos sobre a instituição igreja, há muitas decepções nas igrejas, há muita gente ferida e machucada dentro das igrejas, há muitos desigrejados nos nossos dias. A igreja, ela é a comunidade de Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 16, ele diz: eu edificarei a minha igreja. A palavra é eclesia, eclesiástico, é uma palavra grega que traduz alguma reunião, um ajuntamento. Você encontra uma eclesia num ajuntamento para uma deliberação pública, ou você também encontra uma eclesia num ajuntamento para o apedrejamento de uma pessoa. Eclesia é um ajuntamento. Jesus disse: eu vou edificar o meu grupo, o meu ajuntamento. A igreja é, portanto, um ajuntamento de Jesus. E se quisermos saber quem é essa igreja que nos afeta, precisamos perguntar: quem é esse Jesus que tem a sua comunidade? Bem, nós somos da comunidade de Jesus. Portanto, quem é esse Jesus que nos congrega em si mesmo? Se você está em Jesus, então você está na igreja de Jesus. Não existe um ser humano que diz que está em Jesus, mas não está na sua igreja. Da mesma forma que não há um ser humano que diz que não está em família. O que existe é um ser humano que está em péssima relação com a sua família. O que existe é um ser humano que vive distante da sua família. O que existe é um ser humano que rompeu relações com a sua família. Mas nós não temos um ser humano que não tem família. Da mesma forma, não tem alguém que segue a Jesus e não tem igreja. Segue a Jesus e não quer a igreja. O Novo Testamento vem nos dizer que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. Logo, não dá para você estar vinculado ao cabeça sem fazer parte do corpo. Essa relação Cristo versus igreja, ela é fundamental para a nossa relação com Jesus. Não existe esse papo de Cristo sim, igreja não. Eu estou com Jesus, mas não estou com a igreja. Não, isso não existe. Eu estou com Jesus, mas eu estou brigado com a igreja. Aí ok. Eu estou com Jesus, mas não gosto da igreja. Ok também. Tem gente que diz que Jesus é legal, o que ferra é o fã-clube. Talvez você faça parte daqueles que não gosta do fã-clube. Ok? A igreja é de Jesus, mas quem é Jesus? Jesus, ele é referido como Filho do Homem, Cristo e Filho de Deus. Jesus referia-se a si mesmo como Filho do Homem. Ele, inclusive, faz uma pesquisa sobre si mesmo e pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? As palavras, elas possuem seus contextos e os seus campos semânticos. Você lê e elas muitas das vezes não significam literal do que você lê. Por exemplo, Filho do Homem. O que significa Filho do Homem? Tem um contexto semântico, tem um contexto cultural. Por exemplo, manga na minha camisa é uma coisa, depende do contexto. Manga na minha cesta de fruta é outra coisa, depende da cultura, depende do contexto. Em Portugal, por exemplo, em Lisboa, bica é um cafezinho. Aqui no Brasil é outra coisa. Filho do homem para nós é uma coisa, mas e na cultura judaica, há 2000 anos atrás? Um judeu falando para judeus, o que significa filho do homem? A expressão filho do homem nasce no profeta Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Abre aspas. Em minha visão, à noite vi um semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Ele recebeu glória e autoridade e é digno de adoração. Fecha aspas. Quando Jesus disse a expressão Filho do Homem, quem conhecia as Escrituras sabia que ele estava se referindo ao profeta Daniel.
Filho do homem é uma expressão que revela a divindade de Jesus. Quando você ouve, você pensa que fala a respeito da humanidade, mas não. Aqui, na cultura judaica, na tradição de Israel, fala da divindade de Jesus. Aí Jesus diz: o que as pessoas estão dizendo do Filho do Homem? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que os judeus pensariam da expressão Messias e Filho de Deus? Bem, elas pensariam, por exemplo, no Salmo 2, abre aspas, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, tu és o meu filho, hoje mesmo te gerei, fecha aspas. Quem é o Filho de Deus para Israel? É o rei, estabelecido aonde? Em Sião. Olha que interessante, Filho do homem fala da divindade e Filho de Deus fala da humanidade. Filho do homem é aquele que vem dos céus, vestido de glória e receberá a adoração de todos os homens, e Filho de Deus é esse que é o rei. O Filho de Deus é o rei, na verdade. Nas culturas pagãs, os reis tinham conotações de divindade, em Israel não. Ninguém jamais pensou que Davi, por exemplo, era Deus. Quando Pedro olha para Jesus e diz, você é o rei, você é o Messias e o Filho de Deus, Jesus diz, eu sei que eu também sou o Filho do homem, eu sei que eu vim do céu, e eu sei que eu estou vestido de glória, eu sei que eu sou digno de adoração e que o meu reino não tem fim. Em Jesus há um encontro entre a divindade e a humanidade. Em Davi, por exemplo, a divindade e a humanidade não se encontram. Em Saul, a humanidade e a divindade não se encontram. Em Salomão, mas em Jesus, a humanidade e a divindade se encontram. Em Jesus, a síntese entre o divino e o humano ocorre. Em Jesus, é ao mesmo tempo a humanização de Deus e a divinização do homem. Jesus, ele se identifica radicalmente, sendo Deus com a nossa humanidade, e nos convida a transcendermos a nossa humanidade para nos identificarmos radicalmente com Deus e participarmos da natureza divina. Divindade e humanidade em Jesus. Essa é a primeira parte. Daqui nasce a igreja. Um grande abraço.